Estamos de volta aqui no Papo com Ela, hoje falando sobre o empreendedorismo, recebendo a coach empresarial Cíntia Lemos e a diretora da Federação do Comércio, Alcimar Moretti. Cíntia, a gente falava no bloco anterior sobre os paradigmas que às vezes nos impedem de empreender. E um pouco disso a gente vivencia já na escolha do que fazer, como a gente é direcionado ainda na adolescência para a escolha da profissão, né, a carreira que quer seguir. Como que a gente pode observar esses jovens e mostrar para eles que existem outros caminhos, que nada é tão imediato como se imagina, né? Muitas vezes eu estou escolhendo a profissão, na minha época tinha isso, né? Hoje deve ser tudo pelo celular. Qual é a faixa salarial dessa profissão que eu vou escolher? Então, às vezes você pega uma pessoa e fala, por que você está querendo fazer tal faculdade? Ah, porque eu vi que o salário é bom. Mas eu estou olhando lá outra faculdade que a concorrência é baixa e que eu vou ganhar bem. Então, assim, geralmente eles não estão olhando para o que tem que plantar. Então, eu quero colocar aí para você que é pai, que é mãe. Como você também tem se movimentado diante da sua família em relação a esse tema? Porque você, às vezes, é uma pessoa que está reforçando isso na tua casa. Ah, você tem que, vou dar um exemplo, tá? Eu sei da dificuldade que eu tenho, inclusive, clientes que são médicos. Ah, vai fazer medicina porque medicina dá dinheiro. Não olha que por trás da medicina tem, muitas vezes, com certeza, tem 12, 14, 18 horas de trabalho. E às vezes, se a pessoa não tem ainda a questão, a missão para aquilo, a vocação, a tendência, ele encontra realmente um calvário na vida dele. Como a gente encontra várias pessoas que a maior alegria delas é quando chega o final de semana ou o feriado. O trabalho é um fardo. E aí até eu quero convidar você que está me ouvindo agora, como você comunica o trabalho para o teu filho? Trabalho. Sim. Quer ver uma situação que eu já ouvi numa mesa? Ai, graças a Deus é feriado e vai emendar lá no meu serviço. E a menina de 7 anos estava ouvindo. Isso é uma das coisas, assim, de longe querendo ser melhor, né, ou pior que ninguém, mas eu quero que realmente você reflita sobre isso, você que está ouvindo aí a gente acompanhando. O que você está passando para o teu filho? Eu tenho esse cuidado, eu quero que a gente trabalha bastante lá em casa e às vezes meu filho olha, mamãe está trabalhando, que ele tem orgulho e veja que o trabalho é algo bom, é algo que beneficia. Eu sempre coloco, olha, se a gente está fazendo, às vezes a gente está numa viagem, ou a gente conquistou algo, eu falo, isso aqui a gente conquistou, você está conquistando graças ao trabalho do pai, da mãe. Então, qual é a mensagem? Eu digo subliminar que eu passo no dia a dia e nem percebo que estou passando para a minha família. Né? E você que é jovem, eu falo para você por experiência própria, você vai colher aquilo que você plantar. E se você puder escolher algo que te toca no coração, você vai fazer isso com amor e você muitas vezes nem vai se ver trabalhando. Você vai ver que o dinheiro, o retorno financeiro vai ser resultado de algo que você faz a diferença na vida de alguém ou na sociedade, no meio que você faz parte. Posso complementar? Pode, claro. Mudou um pouco, mas a escola antes, ela formava muito para a pessoa, para a segurança, para o trabalho, com segurança, funcionário público, carreira e empresa, e não para empreender. Hoje eu também observo que, não, assim, generalizando, óbvio, né? Tem exceção, o jovem ele quer empreender e essa geração agora, de 20 e poucos anos, ele quer legado, ele quer deixar o legado. Por isso que é importante que você disse, qual a percepção de trabalho que eu estou passando. Você vê o pai chegando todo dia em casa reclamando, trabalhar é ruim. Às vezes eu escuto assim, infelizmente tenho que trabalhar para me sustentar. Eu falo, graças a Deus, você pode, você está capacitado, pernas, mãos, né? Você tem capacidade e se você tem um trabalho, maravilha, se você faz o que você quer, melhor ainda. Então eu observo que a escola ela precisa atuar nisso, né? Trabalhar mais a questão da vocação, vai ter aquela pessoa mais técnica, eu tenho um filho que tem um perfil mais técnico, tem um outro que é mais empreendedor, então observar e trabalhar essa questão, mas o jovem, eu já percebo que hoje ele não quer ser só seguro na profissão, eu não quero só ter uma carreira segura, eu quero também deixar um legado, eu quero fazer coisa que eu gosto, eu quero viajar, eu também quero curtir, quero ganhar dinheiro, só que eles querem rápido, né? Isso a gente tem que administrar, mas cabe à família e à escola identificar e orientar isso, né? Porque não seja um talento desperdiçado, passa a vida toda num trabalho que só porque ele tem segurança. Você falou também da importância do hobby, né? Se eu já estou nisso há anos trabalhando, não tem como largar, procura uma coisa para te dar prazer, um hobby para te complementar, para você concluir. Agora, empreender não é só para o jovem, é para qualquer idade. Eu posso me aposentar e abrir um negócio. Então, o trabalho, ele tem que ser uma atividade prazerosa, mesmo porque
o trabalho, gente, eu falo, dignifica o homem. Isso é a primeira condição do homem nessa vida, é produzir, é dignificar a sua vida. E você deixa sempre, colabora, você faz o que você gosta, você consegue colaborar com a vida das pessoas. Ou como médico, como faxineiro, como cozinheiro, com qualquer profissão, você contribui de uma maneira, espero que positiva, na vida de alguém. Então, eu acho que é essa a mensagem, né? Fazer o que gosta. Cíntia, falando um pouquinho sobre o legado, né, que a Alcimar trouxe para a gente, muito se fala sobre o empreendedorismo social. O que você pode falar para a gente a respeito disso? E também sobre essa questão que a gente coloca, que é o preocupar-se com o que você vai passar para o seu filho. Às vezes eu não consigo ter essa noção, né? Você como psicóloga também pode pontuar para a gente que atitudes os pais devem ficar atentos em si próprios, né? Nessa relação e nesse contato que passa para os filhos no que diz respeito ao trabalho. Eu falo assim, também sou mãe, né? E a gente primeiro começa com a gente. Quais são as crenças que eu tenho, no que eu acredito. Porque também, às vezes, você fala, olha, eu vou te falar as 7 dicas do que você deve fazer e falar. Só que o maior segredo é você criar ressonância. Não adianta nada você, por exemplo, ser uma pessoa que fica falando de organização e você é a pessoa mais bagunceira da face da terra. Eu falo que a maior mensagem ela está sendo dada através das suas atitudes. Então, acho que se eu puder dizer para os pais, né, qual mensagem que eu vou passar para os meus filhos, eu quero que eles tenham uma visão positiva em relação ao trabalho, que eles consigam encontrar um trabalho onde eles se vejam nesse lugar, que eles tenham uma conexão de querer fazer a diferença, de ter um legado. Eu acho que primeiro você, pai e mãe, olhe para você, quais são as crenças que você tem, no que você acredita. Né? Eu acho que a gente começa por aí, pela auto-observação. Não sei se a Alcimar quer complementar. E também assim, o exemplo é tudo. Eu falo que a fruta não cai longe do pé. Né? Se você vê um comportamento inadequado no seu filho, esse comportamento é seu, do seu marido, ele está refletindo. Ele tá vendo, né? Aí quando você vê, corrige, conversa, orienta. Porque o papel do pai e da mãe é educar, e educar é repetir. Sempre está retomando aquilo, repetindo e mostrando. Ele vai ter o caminho dele, né? Mas tem que fazer seu papel de orientar, né? E não é fácil, não. Né? Você dedica num projeto, depois lá na frente esse projeto chamado filho, escolhe um outro caminho. Né? Tem que entender isso, né? E aceitar. Mas você fez, tem que fazer o seu melhor. Eu falo, como mãe, eu falo que eu tenho consciência. Nunca vai ser o perfeito. Nenhum de nós fala pai e mãe, perfeito, não. Mas fiz meu melhor, eu tenho consciência. Sobre buscar informações, né? A Alcimar disse que isso foi muito relevante, você também colocou isso, dizendo que a universidade, a faculdade não é o único lugar onde a gente consegue as informações. Onde eu posso beber de informações para empreender? Tem grandes instituições. Eu sempre a internet, o Google, falo que ele é uma bênção, né? Se você busca água limpa, vem. Então busca as boas fontes. O empreendedorismo, o Sebrae é uma grande instituição, né? O DNA do Sebrae é isso, empreendedorismo, né? Então, se você quer abrir uma empresa, você quer empreender em alguma coisa, a primeira coisa, busca informação lá. Eu sempre dou essa dica. E se você não tem muito recurso também, lá é o local que você pode buscar. Lógico, se você tiver mais recursos, existem as consultorias. Mas se você buscar na internet as boas fontes, hoje tem tutoriais, tem site, tem cursos online, tem hoje, e aí de todo tipo de valor. Hoje não precisa fazer Harvard, né? USP. Você pode buscar outras fontes, né? E eu falo que a formação vem muito do aluno. Eu conheço pessoas formadas em faculdades insignificantes, assim, em termos de se comparar, né? Nome, mas grandes profissionais, mas graças a ele buscou aquilo, né? Trabalhou em cima disso. Você quer falar alguma coisa, Cíntia? Eu acho que assim, a grande questão é no que você faz, no que eu faço diferença. Eu estou contando rapidinho uma situação, uma historinha bem rapidinha. Por exemplo, um tempo eu estava visitando as copas da empresa. Aí um dia eu cheguei numa copa e eu cheguei e falei, aí, bom dia, né? O que você está fazendo? Uma pesquisa informal. Aí a copeira olhou para mim e falou bem assim, estou fervendo água. Ah, que legal. Então tá, falou, tchau, passei. Aí na segunda copeira, olá, bom dia, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um café. Você aceita uma xicrinha? Ah, claro, muito obrigada. E aí chega na terceira empresa, né, depois de várias,
eu escuto um assobiar, um cantar, interrompo esse cantar, olá, bom dia, essa pessoa me responde, bom dia. E eu pergunto, o que você está fazendo? Eu estou fazendo uma bebida aqui para deixar meus colegas mais despertos e acolher cada cliente que chega. Inclusive, você aceita uma xícara do meu café? Claro. Aí eu pergunto para você, quem é que está fazendo a diferença? Então, até a gente está falando muito de empreendedorismo, mas eu sei também, a gente tem a ciência que se todo mundo fosse empreender, não ia ter empreendedor, né? Ou se todo mundo fosse empresário, vamos brincar assim, né? Então, assim, você que hoje, eu queria empreender, mas eu ainda não tenho coragem, comece dentro da empresa do seu patrão. Faça o seu melhor. Talvez você tenha aquela impressão, cara, o que eu estou fazendo é muito pequeno. O teu pequeno está fazendo a diferença. Eu gosto de contar essa história da copeira, porque ali mostra a diferença entre quem está cumprindo função, eu fui contratada e eu preciso pagar minhas contas, e a diferença entre quem está fazendo a diferença na vida de alguém, no lugar onde faz parte. É o legado dela. É o legado. Aí você falou uma coisa interessante, nem todo mundo vai empreender e ser o dono da empresa, é um percentual, mas tem que ter essa pessoa, que nem todo mundo tem tantas características que consegue ter, eu acho que a mais importante, a fundamental depois que você está empreendendo, é a capacidade de viver sob pressão. Essa capacidade, ela chancela você. Você aguenta a pressão, você vai e você consegue fazer o que, eu acho que empresário no Brasil é muito maltratado e muito mal visto. É como se a gente fosse assim, o vilão. Mas não vê que nós é que empreendemos, a nossa capacidade pessoal é que mantém esse negócio aqui, é que busca, produz, pensa, põe para você para trabalhar, você coordena isso para que produza e sugere riqueza para o Brasil. Então, nem todo mundo tem essa capacidade, menos pessoas têm, a maioria não. Né? Mas são coisas importantes. Eu preciso de colaboradores com senso de dono, com perfil empreendedor. Que não deixam de ser empreendedores também. Empreendedor naquela função. Sim. Eu tenho colaboradoras que elas são tudo para mim. Elas são empreendedoras, eu tenho confiança em deixar as coisas na mão delas, que elas vão fazer como se fosse eu. Então isso é rico. Então, mas eu não tenho, às vezes, o perfil de estar assumindo os riscos. Né? Que eu, no caso, eu tenho, entre nós, lá eu que tenho esse perfil. Então eu falo, tem o colaborador que faz a diferença, que deixa o legado, né? E deixar o legado é isso. Fazer o seu melhor onde você está, não importa o papel que você esteja, onde pode ser mais simples você deixar o seu legado, né? Acho que isso é bonito demais. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Papo A gente que agradece. Eu que agradeço. Contos de Reis e de Rainhas é a nossa dica literária de hoje. Elaborado por Israel de Faria Figueiredo, o livro situa-se desde o século XVIII até os dias atuais, trazendo histórias humanas pitorescas, quase trágicas, nas quais os seres humanos lutam para sobreviver em ambientes, por vezes, nada favoráveis. O fio condutor dos contos são, em resumo, o ser humano e a sua luta de sobrevivência no seu meio social. Nascido no estado de Minas Gerais, mas radicado há muitos anos em Mato Grosso, Israel formou-se em História pela Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, e é mestre pela Universidade de Brasília, a UNB. Intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho.